Então, pessoal, graça e paz, amém? Graça e paz para todo mundo aí. Rapaz, Amém. boa noite. Essa aqui é minha Boa esposa noite. Moema. Esse é meu esposo Patrício. Oi, Somos mãe. casados, Prazer. somos casados há 5 anos e vai fazer agora dia 14, 5 anos e 2 meses. Temos uma linda filha, né, Valentina, que é um milagre, né, de Deus para as nossas vidas. Amém. A medicina falou que não podia, mas em nosso Deus podemos todas as coisas, né, naquele que nós cremos. Amém, gente. Então, gente, é um prazer hoje estar falando sobre família cristã. Família é um projeto de Deus, realmente, é algo que Deus sonhou, idealizou para cada um de nós termos e aproveitarmos, né? E eu sou muito grato pela vida de Valentina e Moema. Valentina vai ficar aqui agora brincando. Amém. Amém. Somos muito gratos a Deus pela vida de Valentina. Sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa. Amém. Para quem um dia idealizou um casamento, uma esposa, eu digo a você que é possível, né? Porque comigo foi assim. Me converti muito cedo e esperava um dia um casamento. Não existe casamento perfeito, Marta. Estamos a cada dia nos aperfeiçoando num relacionamento. Mas ninguém não é perfeito, amém? Mas a palavra de Deus, vamos aprender nessa noite, que ela vai nos colocar num prumo, vai nos dar um norte, uma direção de como a gente ter uma vida saudável, uma vida sadia a dois no relacionamento. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Amém. É uma mulher de Deus, ela. Amo muito ela. Não somos perfeitos, mas estamos nos aperfeiçoando na palavra, amém? Amém. Então, Deus abençoe cada um de vocês que estão aí nessa noite. Amém. E daqui a pouco o Mola vai estar falando algo bem rapidinho, amém? Amém. Então, gente, nessa noite, deixa eu pegar a Valentina aqui. Chega, mãe, vem cá. Amém. Deixa aí. Amém. Então, como eu falei para vocês, não existe relacionamento perfeito, amém? Mas existe um Deus perfeito no relacionamento imperfeito. Porque à medida que a gente vai caminhando na luz da palavra, as coisas vão esclarecendo, a gente vai tendo um norte de como funcionarmos bem no relacionamento, amados. Então faz um tempinho que a gente casamos, né? Mas parece até uma eternidade. Mas a cada dia nós estamos aprendendo, nós estamos nos aperfeiçoando, estamos tendo paciência, porque para quem é casado sabe que paciência é fundamental em todo relacionamento. Não é fácil, né? Duas mentes, dois mundos, mas os dois mundos têm que ser uma só carne, uma só mente, um só pensamento, amém? Para funcionar bem o relacionamento. Então, nós sabemos que família foi algo idealizado por Deus. Deus sonhou, Deus criou, foi a vontade dele criar o homem e a mulher e assim formar uma família, né? E povoar toda a terra. Então, nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 18, fala a respeito disso, amém? Você que está do outro lado, que puder acompanhar, pega um caderninho, pega um blocozinho de anotação, vá anotando os versículos para depois tirar dúvida, também nos perguntar no final da matéria. Sabemos que família é uma criação de Deus, foi algo que Deus idealizou, algo que Deus criou e que é para funcionar e funcionar bem. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora que esteja com ele, uma ajudadora que esteja como diante dele, que esteja com ele, amém? Então, nós sabemos que Deus, quando olhou para o homem, a primeira criação de Deus foi um homem, de sexo masculino, bem? Então, Deus viu aquele homem e disse, olha, não é bom que o homem esteja só. Falei, uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, aquela mulher que vai estar com ele ali auxiliando todos os dias, que vai estar com ele nos bons e nos maus momentos. E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Falei, uma ajudadora. E nós sabemos que quando Deus criou o homem, ele disse, olha, não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora. E no capítulo 2, no versículo 24, fala sobre uma promessa que Deus ele fez ao homem, logo após ele ter criado o homem, logo após ele criou a mulher, e ele disse, olha, não é bom que o homem esteja só, mas falei uma auxiliadora para que ele seja uma só carne. E no versículo 24, nós vemos aqui a concretização dessa relação que Deus criou, homem e mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Então a Bíblia diz que quando Deus ele criou o homem perfeito, o homem foi criado perfeitamente à imagem e semelhança de Deus,
E Deus viu ao longo da criação que não era bom que aquele homem estivesse só. E foi da vontade de Deus, foi da idealização, da cabeça, do coração de Deus, o matrimônio, irmão. Aí nós vemos aqui a primeira família, ela sendo constituída aqui no Gênesis. A minha primeira família foi constituída. E a Bíblia diz no versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis: portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quando a gente dizemos sim na frente de uma autoridade, seja ela, né, uma autoridade, autoridade eclesiástica, uma autoridade civil, como foi o nosso caso, a gente nos casamos só no civil, amém? Mas está aí a proposta, pastor Jantes e Daniela, vamos casar na igreja nova, amém? Eba, mas casamento. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que foi da vontade de Deus que esse homem ele tivesse uma família, amém? Aí nós vemos aqui quando Deus criou, ele disse, olha, portanto deixará agora o homem, o pai e a mãe, e se tornará uma só carne. E muitas vezes a gente ignora essa questão do deixar. Quando Deus disse deixar, ele quis dizer, vocês façam agora, constituam agora uma família a partir de vocês. Não que a gente abandone, amados, os nossos familiares, não que a gente vá agora desconsiderar nossos pais, nossos parentes, nossos irmãos, não. Ele fala na questão de constituição de família. Você agora vai se juntar com a mulher, e a mulher agora com o homem se tornar uma só carne, e ser assim uma só família sobre a terra. Mas os nossos parentes, vamos ver lá na frente, também é muito importante, faz parte, sim, do nosso relacionamento também familiar. Mas no que diz respeito à família, homem e mulher, ele diz que deixará o pai e a mãe, e serão ambos uma só carne, bem? E como está a família hoje, nos dias de hoje, amados? Sabemos que são tantas coisas que têm tentado influenciar, que têm tentado paralisar, amém? O molde, o formato original de Deus para a família sobre a terra. E como é que anda essa família hoje, né? Nós sabemos que hoje em dia existem dois fundamentos na família. Aqueles que ouvem a palavra, amém, e as praticam, e os que não a praticam e vivem ainda debaixo de consequência da queda do pecado. Amém? Existem dois tipos de famílias. Os que ouvem a palavra e têm se esforçado, se empenhado em praticar a palavra na família e assim ser abençoado, e aqueles que simplesmente não querem considerar a palavra, querem viver conforme os seus pensamentos, amém? Conforme os vãos pensamentos, conforme os que eles acham, o que eles pensam. Mas a Bíblia diz, para que a gente tenha uma família consolidada, fortalecida, devemos estar olhando para a palavra, devemos estar com nossos olhos focados na palavra, amados. Então, Mateus, capítulo 7, vamos abrir aqui bem rapidinho. Mateus, capítulo 7, versículo 24, amém? Nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, que é a palavra, irmão. O nosso casamento, todos os dias, deve estar edificado na palavra. Deve estar sendo levantado sobre a palavra. A palavra de Deus, amado, deve ser a nossa bandeira no nosso relacionamento. Amém? E o versículo 26 diz: e aquele que ouve a palavra, ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, o homem sem juízo, amém? Que anda nos seus próprios pensamentos, que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Então nós vemos aqui, amados, no mundo que vivemos hoje, na realidade que vivemos hoje, vemos facilmente casamento sendo constituído e pouco tempo sendo destruído. Relacionamento sendo levantado e pouco tempo sendo desfeito. Por quê? Porque deixaram de considerar a palavra de Deus. Quando eu e você deixamos de considerar Deus no nosso matrimônio, no nosso casamento, a nossa vida vai ser como essa casa que foi edificada sobre a areia. Vieram os ventos, vieram as tempestades, e grande foi a ruína daquela casa, amados. E é assim como muitos e muitos, infelizmente, casamento, amém? Na primeira situação difícil que a gente passa, a gente quer logo abandonar a mulher, queremos logo chutar o cachorro, bater a porta e sair.
Mas não é assim que Deus nos ensina, amado. Na primeira adversidade que se levantar, como casal, como família, Deus ele nos orienta a nós corrermos para a palavra, porque é na palavra de Deus que somos edificados, que temos o nosso casamento, o nosso matrimônio edificado, amados. E assim vamos crescer e ser frutíferos para a glória de Deus. Amém? Então, o que a palavra diz sobre matrimônio? Vamos abrir aqui Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, muito conhecido. O que a palavra diz sobre o matrimônio? Capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Amados, essa palavrinha venerado significa respeitado, reverenciado. Quando a Bíblia diz venerado seja, respeitado seja entre todo o matrimônio, o leito sem mácula, porém aos que não dão, porém os que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Então não cabe a gente julgar, amado, ninguém, amém? Que anda em adultério, que anda em pecado. Cabe a Deus julgar, porque ele é sim o juiz eterno, ele é o juiz justo e eterno. Mas a Bíblia diz que venerado, respeitoso, reverenciado seja todo matrimônio e o leito sem mácula. Esse leito sem mácula, amado, é a cama onde você dorme com sua esposa. Amém? É um lugar santo. O seu ambiente de A2, que é o seu quarto, deve ser um ambiente santo, amado, consagrado ao Senhor. Amém? Porque Deus ele abençoou todo o matrimônio entre o homem e a mulher. E a Bíblia diz que não só deve ser respeitado, mas reverenciado. Que você, a partir de hoje, tenha reverência com o seu matrimônio. Que você tenha reverência com o leito onde você e sua esposa se deitam. Nunca deixe de se resolver entre os dois, amados, antes de se deitar. Porque a Bíblia diz que o leito onde você dorme, a sua cama, o seu quarto, ele é sagrado, amados. Amém? É consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz, venerado seja de todo matrimônio, o leito sem mácula, porém, os que dão à prostituição e ao adultério, Deus julgará. Então, cabe a nós, a cada dia no nosso matrimônio, fazer uma autoavaliação. Como é que eu estou? Como é que está a minha vida com Deus? Em primeiro lugar, como é que está a minha família? Como é que eu estou tratando a minha família? Amém? Então, quais os princípios que Deus, quais os princípios de Deus para a mulher na família? Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do posicionamento da mulher, amém? É muito importante. Nós vemos aqui o mundo, ele ridicularizando a posição de vocês, mulheres, mas é algo que Deus ele confiou a vocês, que só vocês vão fazer para o matrimônio funcionar bem, perfeitamente. A Bíblia diz aqui que a mulher é uma adjutora ou uma auxiliadora. A palavra auxiliadora significa ajudante, e na palavra idônea significa capaz, amém? Apta, competente, correta, que possui condições para desempenhar certos cargos ou realizar certas obras. Olha que bênção, mano. Vocês, mulheres que estão aí do outro lado, aqui me ouvindo online, que estão aqui no grupo familiar, vocês foram capacitadas por Deus para fazer com que seu casamento funcione bem. Você é uma mulher idônea, você é uma mulher auxiliadora. A Bíblia diz que auxiliadora significa, o significado de auxiliadora significa aquela que veio para ajudar. Idônea significa a mulher que é capaz, que é apta, que é competente, que é correta, que possui condições para desempenhar bem a função do matrimônio. Mas olha que privilégio, você mulher. Como é bom eu saber que minha esposa é uma mulher idônea, que minha esposa é uma mulher apta, que minha esposa é uma mulher capaz de desempenhar bem o casamento e o matrimônio entre si. E a Bíblia diz em Provérbios 31, vamos abrir aqui 31:10. Glória a Deus. Provérbios. Provérbios 31:10.
bastante conhecido nosso, diz o seguinte: mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede ao de rubins. Olha que coisa preciosa, amados. Quando a Bíblia diz a mulher virtuosa, quem achará? E eu sou privilegiado de ter encontrado a minha. Você, homem que está aí do outro lado, que já é casado, tem a sua mulher como mais valiosa do que rubim, do que ouro, do que prata, porque é assim que a palavra de Deus diz, que o seu valor excede, o seu valor vai além de todo e qualquer objeto nessa terra preciosa, amado. Assim é a mulher virtuosa, amém? E a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. E é uma questãozinha que às vezes entra em contradição, né? Ah, essa questão de submeter, porque eu tenho que me submeter ao meu marido, irmão Patrício? Porque eu tenho que me submeter? Não, mas ele é assim, tá, tá, tá. Mas a Bíblia, amada, ela é o teu norte, também deve ser o nosso norte. A Bíblia deve ser o nosso manual de vida, de como conduzir bem o matrimônio. E a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Submissão é uma atitude de obediência para com aquele que Deus delegou como autoridade, no seu caso, o seu marido. Bem? Efésios capítulo 5, vamos abrir aqui. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo bastante conhecido nosso. 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então, amados, quando você, mulher, se sujeita ao seu marido, você não está se sujeitando simplesmente ao seu marido, mas você está reconhecendo o seu marido como autoridade espiritual no seu lar, vinda de Deus, se submetendo a ele, você está se submetendo ao Senhor. E se submetendo ao Senhor, você é abençoada, amadas, no seu lar, amém? E a Bíblia diz que essa submissão deve ser em uma atitude de coração, movida por amor. Todo tipo de rebelião é o contrário de submissão. E é um princípio satânico, amado. Toda rebelião no lar, amém? Mulheres que às vezes se rebeliam contra o seu marido, porque não concorda, porque não é assim, amados. Deus constituiu você como auxiliadora idônea, mas o seu marido Deus constituiu como cabeça, como aqueles que vai delegar as coisas do seu lar, amados. Amém? E a Bíblia diz que todo tipo de rebelião é satânico. E o que consiste em desobedecer a quem Deus delegou como autoridade, amém? 1 Pedro, vamos abrir aqui, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro fica depois de Hebreus e Tiago, amém? Novo Testamento. 1 Pedro 3, capítulo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos. Olha o que Deus diz, amém? Para que também, se alguém não obedecer à palavra, pelo teu bom procedimento, mulher, você diga, pelo meu bom procedimento. Com todas que estão aí, pelo meu bom procedimento, marido também, você vai obedecer para a palavra, procedimento de sua mulher, seja ganho o seu esposo pela palavra, amados. Então a Bíblia diz, semelhantemente, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedece à palavra, você, mulher que é crente no Senhor, e tem um marido que ainda que não nasceu de novo, que não conhece Jesus, a Bíblia te garante aqui, em 1 Pedro, capítulo 3, que o teu bom procedimento de fazer a comida do jeito que ele gosta, amém? E às vezes se calar por causa do amor que você tem com o seu marido. A Bíblia diz que você vai estar ganhando ele em silêncio. E o Senhor vai sendo glorificado na tua casa, amada. Amém? Ah, do jeito que eu quero, esse marido vai ter que começar, amada. Não é assim, não, que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz, pelo seu bom procedimento, mulher idônea e sábia, você ganhará o seu esposo para o Senhor. Amém? Vai chegar um tempo que teus maridos vão dizer, minha filha, eu já fiz tanta coisa, mas o teu procedimento, ele me constrange, amém? A te considerar. Então, amados, não desconsidera o dom que Deus te deu, mulher, como auxiliadora, como uma mulher idônea. Tem isso como algo de precioso, porque só você, mulher, vai fazer no seu lar. Só você, mulher, vai desempenhar com competência e qualidade, amém? No seu lar. Você é muito importante também na sua família, mulher. Não esqueça disso, amém? E agora, quais os princípios que Deus
Quais os princípios de Deus para o homem no casamento? Também vou falar um pouquinho sobre o homem. O homem é o cabeça da família. Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher, amados. E Deus é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios, vamos abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. Deus é bom, amado. Capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saiba que Cristo é o cabeça de todo o homem. E o varão é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Então, há uma hierarquia aqui. O homem é o cabeça da mulher no âmbito espiritual. Cristo é o cabeça da igreja. E Deus é sobre tudo. Bem? Então, Deus tem que estar envolvido em todo o nosso relacionamento a dois, amados. Para que as coisas funcionem bem. Muitas vezes as pessoas veem um lar muito desorganizado, bagunçado, sem paz, filho desobedecendo a pai desobedecendo, não considerando os seus filhos, né? E aquela bagunça toda, nós dizemos, rapaz, misericórdia, que lá bagunçado, falta Deus, amados. E falta a prática da palavra nesse relacionamento a dois, amém? E Deus colocou o homem como líder da família. A função do líder é servir, e este homem deve estar a serviço de toda a sua família. Você, homem que está do outro lado, você foi colocado na sua família, homem. Aí você, varão, como cabeça, como autoridade no seu lar espiritual. As coisas só acontecem se você permitir, porque a Bíblia diz que você é autoridade e sacerdote no teu lar. Ore por sua família, ore por seus filhos, delegue as coisas que têm que acontecer, porque vão se manifestar com a autoridade que é você delegar, amados. E a Bíblia diz que a função do líder é servir, e este homem deve estar sempre apto para servir a sua família em toda e qualquer situação. Deus colocou o homem em posição de autoridade no lar, em seu lar, mas isso não faz com que o homem seja superior à mulher. Bem? Deus nos colocou espiritualmente como autoridade, mas não me faz ser melhor do que minha esposa Moema. Somos autoridades no lar espiritual, cada um na sua posição. A mulher idônea, auxiliadora, aquela que é capaz, aquela que desenvolve bem o trabalho no lar, e nós, homens, aquele que cuida da esposa, que dá a vida pela esposa, que coordena toda a família, amém? Com sabedoria. Aleluia. Deus colocou o homem em posição de autoridade em seu lar, mas isso não faz com que o homem seja superior à sua mulher. Ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5, vamos abrir aqui Efésios 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25. Olha mesmo, a nossa posição. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eita, Deus bom, amados. A Bíblia diz que o amor ele não é um sentimento. Amor é uma atitude. Patrícia, você não sabe como é minha mulher. Você não sabe como é que é as coisas aqui, amado, e você me manda amar. Ei, não sei o que estou dizendo, não. A Bíblia diz que vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você acha que foi fácil, Jesus, ele morreu por nós que somos igreja de Cristo? Não foi fácil não, amados. Mas ele amou de uma forma tal que se entregou por nós. E a mesma posição nossa como maridos do lar, amém? É amar a nossa esposa, é respeitar, é ter discernimento para discernir o que a esposa precisa, como é que ela está hoje, como é que sua esposa vai estar hoje, como é que ela está? Ela está estressada, está histérica. Muitas vezes sua esposa só quer um cheiro, amado, só um abraço, um carinho, amém? Só quer uma conversa a dois. E a Bíblia diz que nos orienta que devemos amar a nossa esposa, como Cristo amou a igreja, e se entregar por ela também, amém? O amor ele deve ser incondicionalmente. Muitas vezes vai ser sacrificial, amados, amém? Muitas vezes você vai ter que se sacrificar por amor à sua esposa. Talvez sua esposa esteja desejando algo, e muitas vezes a gente tem tanto compromisso, nós homens em casa, que coisas simples, às vezes um buquê. Como eu queria, a sua esposa diz, como eu queria ganhar um buquê de rosa. E a gente diz na nossa falta de insensatez. Ô, mulher, para que gastar com rosas?
porque eu vou ter que gastar com rosas, poder dar um negócio a você, mas a sua esposa, a minha esposa, muitas vezes quer um buquê de rosas. O mundo da mulher é diferente do nosso, homem, amém? Mas precisamos andar com discernimento, ter discernimento, tratar bem nossas esposas, amar como Cristo amou, cuidar da nossa esposa, amados. Porque quando nós machucamos nossa esposa, estamos nos machucando. Lembra que Gênesis fala que somos uma só carne. A partir do momento que nos casamos, passamos agora a ter uma aliança com essa mulher, e essa mulher com esse homem se torna uma só carne. Quando você é machucado, sua esposa é machucada. Quando ela é machucada, você é machucado. Porque no reino espiritual, Deus lhe vê um. Amém? Então, o marido deve também cuidar e alimentar e se sacrificar por essa esposa. No capítulo 5 de Efésios, versículo 28, vamos abrir aqui, diz assim: assim também, vós, maridos, ama a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Eita! Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja. Quem é que odeia o seu corpo? Ninguém, amém? Nos acordamos de manhã, nos alimentamos, chega a hora do almoço, nos alimentamos, chega a hora do jantar, nos alimentamos, porque queremos nos ver bem. E a Bíblia diz aqui nesse versículo 28, que diz assim também, vós maridos, ama a sua própria esposa como o seu próprio corpo. Olha que comparação maravilhosa que o Senhor está dizendo, que a gente deve amar a nossa esposa como o nosso próprio corpo. Eu não vi ninguém odiar o seu próprio corpo, a não ser uma pessoa que esteja passando por algum problema mental, né? Alguma coisa assim, algum distúrbio, algum problema. Mas no âmbito natural, em sã consciência, ninguém odeia seu corpo. Pelo contrário, se o nosso dedo mindinho, a gente encostar ele numa parede, numa porta, nós vamos logo sentir dor e vamos logo correr para cuidar. É assim no relacionamento a dois, amados. A sua esposa, ela não é a parte mais fraca, ela é a parte frágil, amém? Sua esposa não é fraca, a sua esposa pode ser até frágil, como a Bíblia diz, mas ela em Deus é uma mulher forte. E a Bíblia diz que devemos amar nossa esposa e cuidar da esposa e alimentar a esposa também no que diz respeito ao âmbito espiritual. Porque a Bíblia diz que quem ama a sua própria esposa, a si mesmo ama. E o versículo 29 de Provérbios 5, 29, porque nunca ninguém aborrece o seu próprio corpo, a sua própria carne. Antes, alimenta, sustenta, como também Deus sustentou a igreja. Então é função minha e sua, amado. Dê chova que faça sol, garotinho aí. Você que está do outro lado, homem, sustenta a tua casa, corra atrás do emprego, sustenta a tua casa, mantenha a tua casa em ordem, mantenha as contas em ordem, faz o que tu puder de impossível, porque o impossível vai caber a Deus nesse momento. Mas ama a tua casa, tem prazer em estar com os teus, amados. Muitos homens, muitas vezes, estão tendo prazer em sair, não que seja pecado, sai uma noite, toda noite, né? Vamos jogar dominó, vamos jogar uma partida de futebol. Todas as coisas é lícita, mas tem que haver um equilíbrio, amados. Muitas vezes você chega de noite, eu digo aqui em casa, trabalho aqui na copiadora, e as irmãs, irmão, Patrícia, eu queria que você chegasse mais cedo, só para ficar perto. Muitas vezes ela não quer nem falar, só quer que você fique perto dela. Isso é você cuidar da sua esposa. Isso é você cuidar dela como você cuida do seu corpo. Quando nós estamos com dor de cabeça, queremos sossego, queremos paz, amém? Tomamos um remédio e queremos logo nos aliviar daquela dor. Da mesma forma, amada, é no matrimônio, amém? Tenha a sua vida como do lar, com a sua esposa sadia, se resolva entre si, amém? Não deixe as coisas passar de um dia para o outro, se resolva, porque ela é a sua auxiliadora, é a mulher que Deus te confiou, amém? Glória a Deus. Então, quais os princípios de Deus para os filhos? Vou falar um pouquinho sobre os filhos. Os filhos são a herança do Senhor. Cabe aos pais a responsabilidade de ensinar os seus filhos a admoestar no caminho do Senhor. Salmo 127, 3 diz o seguinte: diz dessa forma, ensina a criança no caminho que deve andar, para que ela não se desvie. Os pais não devem provocar a ira dos filhos. Eita, irmão, essa benção, essa sei o quê. Ei, não provoca a ira do teu filho, não, amados. Anda com sabedoria, amém? A Bíblia diz aqui, vamos abrir aqui, Efésios capítulo 6, passando alguma página. Efésios capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte:
E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. E vós, pais, não provoqueis a ira do seu filho. Não grita com teu filho. Amém? Disciplina na palavra. Eu sei que não é fácil, tem hora que a gente quer explodir, né? Buf, né? Um pavio curto. Hoje meu pavio está curto. Buf. Mas a Bíblia diz aqui, nos orienta, cria na doutrina, cria na admoestação, cria no ensinamento, amados. Quando a Bíblia fala disciplina ou cria na disciplina, quer dizer, disciplina significa treinamento, educação, correção, admoestação, significa advertir, amigavelmente, fazer ver, repreender com brandura. Olha que coisa maravilhosa que estamos aprendendo. Disciplina, a gente deve criar nossos filhos na disciplina, na palavra, amém? E disciplina significa o quê? Ensina ao teu filho. Olha, meu filho, está errado, não é assim. Se você fizer assim, vai sofrer danos, não é dessa forma. Ensina ao teu filho, treina o teu filho. Tem um momento de treinar o teu filho. Quando nós estamos ensinando, estamos treinando ele também, amém? Educação, na educação, corrige o teu filho na luz da palavra, amém? Admoesta, adverte o teu filho amigavelmente. Tem uma conversa entre vocês dois. Olha, vem cá, garotinho. Vem cá, lindinha. Valentina é uma menina bênção, né? Que a gente vai estar e já estamos disciplinando ela. E ela sabe quando eu falo sério com ela. Eu digo, Valentina abençoada, vem cá. Papai disse o quê? Que não pode isso. Amém? É você ensinar, disciplinar a criança com brandura. Amém? Você não ser grosso nas palavras, homem e mulher, mas ter uma palavra amigável, amém? Ter uma parceria, uma coisa amigável de disciplinar, de corrigir seu filho na luz da palavra, amém? E admoestar significa divertir amigavelmente, fazer ver, repreender com brandura. Seja brando nas palavras, amados. Vai chegar o momento de disciplinar, que a Bíblia diz que a gente não deve tirar a varinha da disciplina, que é um chinelinho, amém? Que é disciplinar também, mas não devemos espancar, amém? Devemos ensinar, devemos admoestar a criança na palavra, amém, amém, amados? Então, qual é a prioridade de Deus na sua família? Essa eu faço a pergunta. Qual é a prioridade de Deus na minha família hoje? A prioridade de Deus na família, primeiramente, é comunhão com Ele. Segundo, com o seu cônjuge, com seus filhos, com a sua igreja e no seu trabalho, irmãos. Deus tem que estar envolvido nesse conjunto. Família, filhos, trabalho e igreja. Amém? Deus ele quer estar envolvido em todo esse contexto. Qual a maneira de preservar a sua família? Amém? Retornando aos princípios da palavra de Deus. Temos que conhecer a palavra de Deus, ver o que ela fala sobre o relacionamento na família e colocar em prática. Consideremos a família como sendo a casa edificada, aquele versículo que eu falei, a casa edificada na rocha. Desce a chuva, transborda os rios, sopra os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Amém? Tenha seu relacionamento na família como aquela casa que foi colocada sobre uma rocha. Quais os pontos a serem considerados por uma família? Primeiro ponto, devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Amado, isso é fundamental. Quando você nasce de novo, quando você casa, continua assim, depois do casamento, considerando o Senhor como prioridade na sua família. Ele endireitará as vossas veredas. Amém? Provérbios 3:6. Segundo ponto, devemos adequar a nossa família aos padrões de Deus. Olha, isso aqui eu quero falar. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 12, Romanos capítulo 12, vamos abrir aqui, Romanos capítulo 12. Devemos adequar a nossa família aos padrões de Deus, amém? Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, qual seja agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, o mundo aí está empurrando
de goela abaixo, né? Sobre todo mundo, até sobre os cristãos, que família não é aquela família que nós vivemos e acreditamos. Homem, mulher e filhos. O mundo está nos empurrando as coisas assim, de uma forma avassaladora. Mas a Bíblia diz que não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma boa e perfeita vontade de Deus para a nossa família, irmãos. Amém? A boa e perfeita vontade de Deus não é aquela que nós passamos ligar a televisão e ver, e assistir, e ouvir. Amém? Porque o mundo está disciplinando as pessoas de uma forma errada. Desconsiderar Deus. Amém? Da sua família, do seu lar, da sua vida. Então, vivendo aleatoriamente, conforme queira, conforme os seus sentimentos, seus pensamentos. Mas a Bíblia nos orienta aqui que não devemos nos conformar com esse mundo. Quando não nos conformamos com o mundo, passamos a experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa família, amados. Talvez você diga, irmão Patrício, eu queria que o Senhor me desse sabedoria de como administrar minha família. E corra para a palavra. Considera a palavra. Não considera os padrões do mundo, mas tenha a Bíblia como padrão da tua vida, como padrão do teu lar, como norte da tua casa. Como é que eu quero criar meus filhos? Como é que eu quero tratar meu esposo ou minha esposa bem? Corre para a palavra, amados. Não é conforme o mundo está dizendo e ditando, é conforme a palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus na sua família. Não abra mão do seu marido, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos. Não é conforme o molde do mundo, é conforme o molde de Deus. É conforme o que a palavra de Deus diz, amado. Não te conforma com esse mundo. Renova a tua mente. Renova a tua mente todos os dias. Está errado essa forma que o mundo diz. O que está certo é o que a Bíblia diz. Considera, amado, põe em prática. E o teu relacionamento vai estar firmado sobre a rocha. Aí sim, vai chegar as diversidades. Vai chegar as coisas do dia a dia. Mas você vai estar lá com sua família firme. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O vento está batendo. As situações estão batendo contra a sua porta. A falta tem chegado. Mas você vai declarar com a sua família: o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Isso é uma família, amado, que anda na luz da palavra, declarando a palavra, não considerando o que o mundo diz, não tendo o mundo como um molde, amém? Como algo que você deve seguir, mas tendo a palavra de Deus, amados, como guia da tua vida familiar, como guia da tua vida espiritual, como guia para guiar os teus filhos, amado. Não é um livro, muitas vezes, que podemos considerar livros do mundo, mas devemos considerar o que a Bíblia diz, amados. Amém? Vamos abrir aqui, terceiro ponto. Todos os membros da família devem se estimar mutuamente, honrando-se uns aos outros. Romanos 12, vamos voltar aqui, Romanos 12, capítulo 10. Uma coisa também que eu quero falar, antes de encerrar, sobre isso aqui. Romanos capítulo 12, versículo 10. Desculpem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Amor de irmão, amor de família, amém? Um amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, nós vemos aqui que estamos falando de família, existem filhos, existem filhas, amém? E a Bíblia diz que nesse lar tem que haver respeito, irmãos. Tem que haver consideração. Nós vemos aí lá onde filho chama nome, pai chama nome, um chama um nome mais feio do que o outro, mais cabeludo do que o outro, e fica aquela bagunça. Mas a Bíblia nos orienta aqui que como devemos conduzir nossa família, amém? Esse versículo 10 aqui. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Mas honra o teu filho, honra a tua filha, honra o teu esposo, honra a tua esposa, porque o nosso lar tem que ser um lar de harmonia, amados. Amém? Tem que haver harmonia no nosso lar.
Cada membro deve ocupar uma posição na família. Devemos observar a palavra para sabermos qual é a nossa posição familiar e como devemos agir. Tiago, capítulo 1, vamos abrir aqui. Tiago, capítulo 1. Então a Bíblia diz que devemos considerar os nossos familiares. Amém? Considera o teu filho, honra o teu filho, honra a tua filha. Amém? Que só saia da nossa boca palavras doces, palavras de bênção. Nós estamos, essa geração, infelizmente, está se esquecendo de um princípio que a gente aprendeu. Dê a bênção ao seu pai. Peça a bênção ao seu pai, peça a bênção à sua mãe. A minha filha diz, Valentina, cadê a bênção de pai? Ela estica a mão. Deus lhe abençoe. Abençoe os seus filhos com essa mãozinha aqui, amados, que você tem, que Deus criou. Põe a mão sobre a cabeça dele, abençoe. Pai, eu abençoo meus filhos, que o Senhor dê sabedoria, dê entendimento, Senhor. Eu abençoo minha filha, que o Senhor aguarde, livre de todo mal. Abençoe a sua esposa quando você se acordar, amados. Amém? Põe a palavra de Deus em prática na tua vida como do lar. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Versículo 6. Peça, porém, com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que se levanta pelo vento e é lançado de uma ponta para a outra. Versículo 8. E o homem de coração dobre, insensato em todos os seus caminhos. A Bíblia diz o seguinte, só vou focar nessa parte aqui, versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança sobre o rosto, e ser-lhe-á dado. Amados, que possamos aprender nessa noite com o nosso Deus, como nós conduzir nossa família. Amém? A Bíblia diz, que devemos pedir sabedoria. Senhor, me dá sabedoria como lidar com minha família. Senhor, me dá sabedoria como lidar com os meus. Senhor, me dá sabedoria como conduzir a minha família, mas e Deus vai dar a todos liberalmente. Amém? Então, eu queria que a Moema agora falasse alguma coisa aqui bem rapidinho. Ela tem algo para compartilhar com vocês, minha esposa. A paz, amados. Boa noite mais uma vez. Estava ali alimentando minha criança, né? Olha, família é algo que eu amo, né? Amo muito família. E eu queria falar algo direcionado para as mulheres, para nós mulheres. Porque no começo do casamento não era fácil, não, escutar essa palavra submissa. Porque eu fui criada num lar onde meu pai sempre foi muito machista. Aí eu tinha um pensamento que quando eu casasse, eu não queria ser submissa a homem, porque para mim submissão eu via como escravidão. Mas não é isso que a Bíblia fala. A gente tem que viver pelo que a palavra de Deus diz. Não pelo que os nossos antepassados falaram, não pelas experiências que vimos negativas, e nem pelo que o mundo está pregando aí, né? Porque o que o mundo está pregando, que a mulher ela pode ser o que ela quiser, que a mulher empoderada, né? O que é uma mulher empoderada para o mundo? É a mulher que ela faz o que quer, que ela não respeita o marido, que ela trabalha, ela tem o dinheiro dela, ela tem a liberdade dela. E não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina, né? A Bíblia ensina aqui o que significa auxiliadora. Significa ajudar o esposo, ser idônea, ser sábia. Porque só com o seu comportamento, amada, só com o seu proceder, você vai ganhar o seu marido para Jesus. Ainda que ele já seja convertido, você vai ganhando ele todos os dias. Mas é porque ele exige muito de mim. Amada, Deus lhe deu joelhos para você dobrar no chão e orar. Deus lhe deu a boca para você orar. Deus lhe deu as mãos para você levantar o Senhor. E eu sei que você vai pegar junto com o seu marido, vocês vão ter uma família abençoada. Porque muitas vezes você não consegue aquilo que você vem pedindo ao Senhor há muito tempo. Porque falta de submissão, por falta de reverência. E eu estou conseguindo muitas bênçãos do Senhor através dessa submissão ao meu esposo. Porque na Bíblia tem dizendo, né, que a gente tem que Deus colocou o esposo na vida da gente
e delegou a autoridade a ele. Então, a gente tem que respeitar. Eu sempre brinco com o Patrício, eu digo, você é o cabeça, eu sou o pescoço. Porque nós nos completamos. Um precisa do outro para crescer em Deus, para desenvolver as atividades comuns do lar. Eu também achei muito interessante aqui, quando tem falando aqui, mulheres sejam sensatas e honestas, boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso está lá em Tito 2, 3 e 5. Mulher insensata destrói o lar. O que é destruir o lar? É não conseguir ter o equilíbrio. É de tanto ouvir o mundo falar que ela pode, que ela é empoderada, que ela é livre, que ela acaba destruindo o lar com as próprias mãos. Deus nos deu as mãos para a gente edificar o nosso lar, junto com o nosso esposo. E para respeitá-lo, honrá-lo, né? E também algo que eu achei muito interessante hoje, quando eu estava lendo, olha, desenvolvendo a beleza exterior e interior. A esposa deve estar bem arrumada e apresentar-se bem ao seu marido. E 1 Pedro 3,33 tem dizendo isso. Deus não é contra adornos, mas quer que este não seja interior e tenha grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Sendo virtuosas e sábias. O que é uma mulher virtuosa? É aquela que escuta a repreensão do marido e não vai de frente batendo com ele. Porque eu já fui assim. Se eu disser que eu sempre fui mansinha, quietinha, como eu estou tentando ser agora, eu estou mentindo. Porque o Patrício sabe que muitas vezes ele falava algo para mim, eu já ia bater de frente, mas só que eu estou crescendo em Deus. O crescimento não é fácil, mas a gente consegue, porque Deus nos deu essa capacidade. Então, gente, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que valorizem a família. Família veio do coração de Deus. Família é algo constituído por Deus, e não escutem aquilo que o mundo está falando. Não dê ouvidos ao mundo, dê ouvido ao Senhor, dê ouvido à palavra de Deus. Amém? Sejam todos ricamente abençoados. Tenham uma noite de paz, uma noite de bênçãos. Obedeçam ao Senhor, que as demais coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Então, família é isso, amém? Família é a gente tá todo mundo junto no mesmo barco, passar por dificuldade. Caiu aqui, mas essas coisas acontecem. É todo mundo passar por dificuldade no mesmo barco, mas está todo mundo junto, amém? Se é para comer arroz, como todo mundo arroz. Se é para comer arroz e feijão, como todo mundo arroz e feijão. Estamos crescendo, amado, amém? À medida que a palavra vai sendo praticada, vamos desenvolvendo nos nossos músculos espirituais e vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual também. Então, Deus seja louvado. Agradeço a Deus pela oportunidade, Dani, Pastor Jantes e os demais irmãos. Deus abençoe todos com a prática da palavra. Amém, glória a Deus. Que bênção, né? Vocês receberam? Foi uma bênção. Eu queria saber se tem alguém que tem alguma pergunta para fazer para ele. Abra o seu microfone e faça que ele vai responder tudinho, né, Patrícia? Alguém ficou com alguma dúvida? Boa noite, gente. Boa tarde. Boa noite. Eu estava numa live que eu não pude sair, que eu estava fazendo, mas eu peguei já agora do meio para o fim, né? Eu vi o irmão falando muito aí de exemplo de família, da criação e da educação, seguindo ali a palavra, que é o certo que a gente tem que fazer mesmo com os meninos, e hoje em dia, eu sou do tempo que vó olhava para mim, meu filho, não precisava dizer nada, só precisava olhar. Aí eu já ficava quieta, sabe? Gabriel já foi outra geração, eu tinha que falar. Mas os de hoje parece que só Jesus, né? Mas que você fale, mas aí eu não sei se o irmão falou, porque como eu não peguei o começo, infelizmente, mas eu vou ver o que eu vejo de muita família que eu vejo por aí. Que por mais que você às vezes fale com a criança, você tem que dar o exemplo.
né? Porque eu vejo famílias que, às vezes, fala para o filho ou para a filha que faça isso, tal, não, 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 olha, quando você tiver alguma coisa, fala comigo, você não minta, não me esconda nada. Aí quando chega alguém chamando, fala, ó, diz lá que eu não tô não, diz que eu tô dormindo, diz que eu saí. Esses dias eu tava na casa de alguém e falou, né, eles tavam, a mãe tava brigando com o menino, tá, você é muito mentiroso, mentiroso. Aí ele soltou isso. Mas a senhora, quando não quer atender alguém, a senhora manda dizer que a senhora não tá. E a senhora me bota pra mentir. E a senhora não quer que eu minta? E a senhora mentindo? Aí eu olhei pra cara dela e fiz, tu tá vendo aí? O que é que tu vai dizer a ele agora? Né? E a gente tem que dar o exemplo. Por mais que a gente fale e siga, se a gente não der o exemplo, não serve de muita coisa. Não sei se o irmão tinha falado disso também, porque como eu peguei já do meio pro fim, mas quinta-feira, se Deus quiser, eu pego do começo. Ele falou, mas tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta, Silvana? Que é o momento de perguntas, sabe? Agora. Se tiver alguma pergunta para fazer aí nesse assunto. Ou outro irmão, se tiver. No caso, em relação da disciplina, de disciplinar. Eu sei que na palavra fala também da vara da correção, né? Se é certo a gente realmente... Porque hoje em dia tem a lei da palmada, que não pode bater no menino, tal. E o conselho de tutelar no chute aparece na hora, né? E como que faz para disciplinar com uma varinha, vamos dizer, uma chinelinha, um negocinho ali, que às vezes, até uma criança, se você, dependendo da idade, diz logo, eu vou chamar o conselho tutelar para a senhora, vou chamar a polícia para a senhora. Como é que a gente faz para... Gabriel já está grande, já está uma benção, não precisa mais, graças a Deus. Mas eu fiquei pensando muito nessa menina que eu fui, que ela pegou a chinela, deu uma chinelada no menino, eu estava lá. E eu digo, meu Deus. E eu não soube nem o que dizer a ela. No caso, ela poderia usar a varinha ali, ou não, porque hoje em dia é lei, não pode mais dar no menino. Responde, Patrício, o que a Bíblia diz. Irmã Silvana, quando a Bíblia diz que devemos disciplinar a criança com a vara, pode ser sim, literalmente com um chinelozinho, mas não é o chinelo em si que vai disciplinar a criança. Mas a Bíblia diz que na própria criança já existe a astúcia nela. A varinha, ou o chinelinho, ou a palmadazinha é para tirar a astúcia da criança. Então, assim, a Bíblia também nos orienta que devemos ensinar, né? Eu sou daquele que ensina a criança, porque se o pai ele bate, como você me falou, tem que começar o exemplo de nós, amém? Se nossos filhos veem que nós não mentimos, que nós não falamos mal dos outros, que não gritamos dentro de casa, que não chamamos palavrão, nós podemos sim, com a autoridade, o exemplo que temos, dizer, olha, você me vê fazendo isso, você não me vê fazendo isso, então você não me vê fazendo, então você não faça também. Quando a Bíblia diz da varinha, é para tirar a astúcia da criança, pode ser uma pequena palmadazinha, vou lhe bater, por que vou lhe bater? Porque você fez isso que papai e mamãe disse que não era para fazer. É só simplesmente para tirar a astúcia, não é para espancar. Nem? Ninguém está aqui para espancar filho com aquelas palmadas, pá. Mas é só para a criança ter entendimento do que ela fez está errado. Nem? E a conversa que eu falei da brandura, ser brando nas palavras, ter entendimento de como agir com a criança, deve ser sim praticada mais na vida dos nossos filhos. A minha filha tem um gêniozinho um pouquinho, né? Forte. E quando eu falo com ela, ela chora. Eu digo, Valentina, me escuta. Ela olha para mim, olha para papai. Papai disse que você não pode pegar isso. Pode. E ela faz, não. Então, assim, a conversa branda, ela vai também tirando a astúcia da criança. A criança vai entendendo que o papai e a mamãe, quando fala certas coisas, não é para ela fazer. Amém? E quando chega uma certa idade, fica até feio você também estar batendo, se não disciplinar ela na idade que Valentina está agora, né? Quando chega a idade adulta, o que é que eu faço, irmão Patrício? Quando chega a certa idade adulta, você tem que se impor como pai, ou como mãe, sentar com esse adolescente ou com essa adolescente e mostrar na luz da palavra. Olha, eu vou falar sério com você. Você acha que é certo fazer isso? Você acha que é certo praticar isso? Não é, né, fulano? Então vamos nos orientar com a luz da palavra e não vamos mais fazer isso, não. Porque quando chega a certa idade, não adianta mais bater, não, mas disciplinar, não. É conversar mesmo. É impor a autoridade como pai e mãe e guiar esse adolescente, esse jovem no caminho que ele deve trilhar.
E quando a ideia é criança em idade valentina, você tira na astúcia. Eu vou lhe bater um pouquinho na sua mão para que você não faça de novo. Amém? Usando a sua autoridade como pai e mãe, sendo brando nas palavras. Amém? E Deus vai dar sabedoria a vocês. Ah, irmão Patrício, eu não tenho sabedoria. Lembra de Tiago? Peça a Deus que ele vai dar sabedoria a todos de como conduzir. Porque família não vem manual. Cada família tem a sua experiência, cada família tem o seu mundo de ser e de viver. Mas que todos devem seguir a palavra de Deus, amados, para ter uma família bem-sucedida. Amém? Amém. A palavra de Deus é o nosso manual, né, Patrícia? A gente seguindo. E o mundo, eu sei que o mundo, Silvana, e os demais, né, tem tentado tirar os princípios, mas nós precisamos ser valentes para cumprir os princípios. Amém? Então, ninguém vai espancar um filho, né, mas a disciplina é necessária. E na hora certa, no lugar certo, porque senão a criança que, não, existe algo que me cobra, então eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Então, eu não vou complementar, porque o ministro falou muito bem, ministrou muito bem, parabéns, Patrício. Foi uma bênção, né? Infelizmente, a gente não tem mais tempo para as perguntas, e eu quero agradecer, né, a presença de todos. Meu marido falou no começo, orou, viu, Silvana, que você chegou depois, que ele está no trabalho, mas ele está aí acompanhando. Muito obrigada. Quinta-feira a gente conclui. Quando voltar, o próximo grupo familiar será outra turma, vocês já foram abençoados, mas nós estamos aqui como Verbo da Vida para acolher vocês, viu? Nós estamos para se mudar para o prédio e o nosso coração está aberto, as portas da igreja estão abertas para receber vocês, viu? Amém. E nós vamos atrás de mais gente. O próximo grupo familiar serão outras pessoas que vocês vão convidar. Amém? Amém. Deus é fiel.